neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Cristo, disseste que irias guardar-me e prometeste para sempre amparar-me. Se vi tão perto de te abandonar, mas tua presença tornou-se real. Só tive que orar. E Jesus disse: Vem para a água, descansa em mim. eu sei Estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Cristo perdoa a minha descrença e me transforma num vaso de bênçãos. Quero entregar-te meus dons e meu ser. Quero ao teu lado feliz afinal, pra sempre viver. E Jesus disse: Vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri.
Nós pedimos ao Senhor que enquanto nós falamos a sua palavra, que é como no caminho de Emaús, os corações daqueles 2 discípulos ardiam enquanto ele falava, também os nossos corações possam arder enquanto ele nos fala. E por último, em tempo todos nós termos os nossos olhos abertos. Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Amados filhos de Deus, vamos analisar ainda sobre aquele grande assunto tão profundo de como os homens interpretam o amor de Deus de uma forma errada, completamente diferente. Pensam que a prova do amor é livrar dos sofrimentos. E aí está justamente um engano. Há muitos cristãos que só glorificam a Deus mediante os livramentos dos sofrimentos, das dores e dos sacrifícios. Mas o verdadeiro cristão sabe ser agradecido tanto na escassez como na abundância. O verdadeiro cristão glorifica a Deus no sofrimento, porque é justamente ali que está a prova de sua fé. Então, muitos pensam que amor significa nenhum sofrimento. Pensam que amor quer dizer um nenê com cuidados paternais. Às vezes estamos precisando de um pontapé e estamos querendo que um pregador ponha a mão sobre nossa cabeça e nos abençoe. Nós encontramos isto nas Escrituras. Mesmo homens de Deus precisando de um pontapé, de correção, ao invés de uma imposição de mãos, com todo o carinho. Mas Deus está em tempo nos advertindo sobre a sua verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus disse que seu amor é um amor eletivo. E nós já provamos isto através de Malaquias capítulo 1, versículo 2. E temos muitas outras referências. Temos a prova disto nas Escrituras. Em que nos amaste, diz Israel. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação
e dei a sua herança aos dragões do deserto. Você diria, então Deus é parcial? Deus faz acepção de pessoas? Deus é onisciente. Ele conhece, desde antes da fundação, cada semente. Jamais ele aborreceria uma semente sua. E pela sua onisciência, ele sabia perfeitamente quem seria Esaú, onde estaria o seu coração e que valor ele daria à primogenitura. Por isso ele amou a Jacó, antes, no ventre ainda, e aborreceu a Esaú. Porque Deus não é apanhado de surpresa. Ele conhece a cada um desde antes da fundação do mundo. E criou a todos com capacidade de escolha e livre-arbítrio. E ele sabe perfeitamente qual o caminho que você ia escolher. Ele sabe perfeitamente qual é o tipo de evangelho você ia escolher e se aninhar e se descansar nele. Então aí está uma prova. O seu amor é eletivo e pela sua onisciência, então se explica a eleição. Então não importaria o que viesse a acontecer. Seu amor será provado verdadeiramente pelo fato de que aquelas pessoas a quem ele tem escolhido pela sua onisciência têm a salvação, e pela salvação eles dão as suas vidas, sofrem, enfrentam qualquer dificuldade. Eles passam a tomar conhecimento do que possuem, porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Está escrito assim. E aqui, em Êxodo capítulo 33, versículo 19, ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Agora, ele é soberano. Se você quer amaldiçoá-lo, como a mulher de Jó aconselhou-o a fazer, como a louca, isso é problema do homem individual. Se você quer dizer que ele é injusto, isso é problema seu. Agora ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver. Ele é soberano. Ele pode perfeitamente entregar todos os seus filhos a quaisquer tipos de sofrimentos, de provas, sabendo que nenhum deles se perderá. Agora, nós devemos tomar conhecimento da soberania de Deus. Sendo Ele soberano, não cabe a nenhum de nós, como criaturas, e mais do que isso, como filhos, conjecturarmos acerca de sua vontade, interrogarmos por que aconteceu aquilo, por que aquele irmão morreu de tal maneira, por que aquela família morreu, por que aquele irmão, sendo tão fiel, morreu numa morte tão triste. Isso não é assunto nosso. Sabemos perfeitamente que nada acontece com o Filho de Deus sem que Deus permita. Para Satanás tocar na pele de Jó, Deus teve que permitir. Em tudo Deus tem um propósito. E você sabe qual é esse propósito. É de revelar-se a si mesmo através daquela pessoa. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria
autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos, refletiríamos o seu caráter, seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados, não derrotados, não ali murmurando e queixando-se. Como disse Jó, ele pôs força em nós. Jó fez essa declaração. Agora nós o vimos, ele próprio sofrendo, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas em que sofreu e, tendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele tem propósito em cada coisa que está acontecendo na vida do cristão. Numa linguagem bastante clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Ora, seria o suficiente para aqueles sacerdotes olharem nas Escrituras, no Velho Testamento, que eles liam tanto e interpretavam tanto como teólogos da era, sobre o sofrimento do Messias, as obras que ele faria. Seria então suficiente, e Jesus chegou a dizer: credes pelo menos pelas obras. E poderia ter dito: crede então pelo sofrimento que eu vou ter quando vocês me virem crucificado, quando vocês viram o Salmo 22, que vocês recitam nas sinagogas. Creiam então. Quando vocês virem lá no alto da montanha o Messias montado num asno, quando vocês viram uma virgem conceber, vocês fizeram foi difamá-la, foi dizer que ela se perdeu e casou-se com um viúvo para consertar a situação. Foi a interpretação que aqueles líderes naturais tiveram do momento. Mas não sabem que o sofrimento de Jesus mostrou perfeitamente que ele tinha o caráter de filho de Deus, aperfeiçoou o seu caráter. E segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimentos que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. No primeiro capítulo aos Filipenses, Paulo disse que a nós, os crentes, foi concedido não somente crer nele, mas também como padecer por ele. Veja o que Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se você não pode sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo, como pode você estar nas milícias eternas? Agora você pergunta: por que então ele fica apenas assistindo o sofrimento de seus filhos? A razão se encontra na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, sim. Continuando, o apóstolo diz: porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ouvintes, a menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Paulo disse isso a Timóteo: se sofrermos com Ele também nós reinaremos. Temos de sofrer para reinar. Diz aquele grande lutador: se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. A razão disto é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento, sem prova. O caráter é uma vitória, não um dom. Caráter não é um dom, é uma vitória. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E para governar o mundo no milênio, isto tem que ser somente através do caráter de Cristo. Veja só o que o caráter do homem tem feito com o mundo durante 6.000 anos, com a terra, somente destruindo-a. Enquanto que o caráter de Cristo vai restaurá-la totalmente. Ela vai se tornar novamente em um Éden. E quem irá governá-la? A Bíblia informa. São aqueles que suportam o julgamento da palavra aqui. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você não suporta a mensagem que implanta, que atrai o sofrimento e que gera o caráter de Cristo na mulher e no homem, como pode você esperar reinar no milênio com Cristo? Antes de tudo, ele introduz o seu caráter em sua igreja. Ele não vem buscar beleza, aparência. Ele vem buscar o seu caráter. E o seu caráter é forjado, é formado na aflição, no forno da aflição. Agora, você pode perguntar: eu teria força para isto? Sim, é para isto que nos é dado o Espírito Santo. Ele nos dá a graça suprema, e a graça suprema dá fé suprema para a hora suprema. Ele não prova nenhum de seus filhos além daquilo que eles possam suportar. Tudo que Cristo suportou aqui, estando Ele em você, você também suportará. Você crê assim? Se você crê assim, diga ao Senhor: eu creio, Jesus. Eu creio e me exponho. Eu me rendo, eu levanto as minhas mãos como prova de rendição. Quero aceitar a mensagem pela qual os filhos de Deus estão sofrendo, enfrentando perseguições, desprezos, perda de amigos, de parentes. Jesus disse: o maior inimigo dos homens seriam os seus próprios familiares. Inimigo dos homens que têm a mensagem, que têm a palavra. Você está se rendendo desta forma? Então deixa o resto por conta dele. Ele te batizará com esta fé. E eu peço isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade.
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar. Levar-nos pra glória, daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos
por Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais linda e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro terá, pois o Cordeiro bendito sua glória por Cristo manifestará. Uma grande multidão dos que lavaram suas vestes do sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais linda e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro terá, pois o Cordeiro bendito sua glória por Cristo manifestará. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, continuemos buscando ao Senhor enquanto podemos achar, invocando-o enquanto está perto. Este é o conselho do profeta de Deus. As nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus, nem sempre. Nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas são sinais do amor e aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é o amor eletivo, o qual Ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele não demonstra
o seu amor em simplesmente evitar que passemos por provas e por tribulações. De todos os modos, Ele nos ama e tem nos predestinados para filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas como o saberemos? Nós saberemos porque Ele disse e se manifestou que nos ama, porque Ele levou-nos para si mesmo e deu-nos do seu Espírito, tornando-nos filhos. Muitos há que pensam que o amor de Deus só pode ser manifestado. A prova de seu amor é em nos livrar dos sofrimentos. Mas a prova do seu amor está nisso, em nos dar do seu Espírito. Tendo do seu Espírito, nós enfrentaremos todas as nuvens negras com prontidão de espírito, com confiança, com certeza. Vejamos no Velho Testamento, vejamos no Novo Testamento, se Ele poupou os seus filhos. Na hora certa, Ele permitiu que fossem cerrados vivos, fossem lançados nas fogueiras. Mas, sabendo que eles tinham o seu Espírito, e tendo o seu Espírito dali, do mar, ou do fogo, ou de qualquer martírio, de qualquer tipo de morte, eles alcançariam a glória provida por Ele próprio. Agora eu pergunto, qual o líder que pode prometer que seus seguidores não terão sofrimentos nessa terra? Estamos aqui porventura como pessimistas? Não. Somos realistas. Quem pode garantir que o mar que está em bonança hoje não estará levantado furiosamente amanhã? Mas o importante é sabermos que Ele está no barco. Isto é o mais importante. O mais importante é sabermos que temos do seu Espírito, e aí está o seu amor. A Bíblia nos previne em todas as suas páginas, sendo ela a palavra de Deus, desta forma. Ele não exige de nós nada daquilo que Ele não tenha nos dado antes. Quando Ele pediu a Isaque e a Abraão, primeiro Ele havia dado Isaque a Abraão, para depois pedir Isaque de Abraão. Quando Ele pede a nossa vida, antes Ele nos deu a nossa vida. Ele está nos pedindo simplesmente aquilo que Ele nos deu. Deus não exige de nós nada daquilo que Ele não tenha nos dado primeiro. E se Ele tem nos dado do seu Espírito, então Ele exige que nós manifestemos esta vida de Cristo, a vida que o Espírito Santo nos produz. Ele exige frutos. Quando Ele procurou frutos numa figueira e não encontrou, o que fez Ele? A amaldiçoou, e ela secou no mesmo instante. E Ele disse: toda árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Ele tem dado a seiva, Ele tem dado do Espírito para a igreja. E se ela não produz frutos, ela está amaldiçoada, ela está seca, ela será cortada e lançada no fogo. Quando você diz que tem o Espírito Santo, você está se condenando a si mesmo, se você vive dando frutos da carne. Quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e vive pensando somente nas coisas terrenas, e dando frutos somente das coisas terrenas, e vivendo somente para o mundo, fique sabendo, está chamando sobre si uma maldição. Melhor fora que dissesse: não, eu não tenho o Espírito Santo.
Eu quero o Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. Mas se você diz que tem o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que você alega ter, te condenará naquele dia, ó mulher, ó homem, se a palavra de Deus não tem a preeminência em sua vida. Isso é tremendo, mas é verdade. Você diz que tem o Espírito Santo simplesmente por falar em línguas. Mas eu pergunto, onde a Bíblia diz que isto é fruto do Espírito Santo? O que foi que Jesus pediu da árvore? Foi o fruto. Sim, a água que deu vida para a árvore. O sol, simplesmente o que foi isto? Foi dom. Agora ele está exigindo fruto. Ele quer fruto do Espírito. Você diz que tem o Espírito Santo por profetizar, por falar em línguas. Mas ele não vem buscar os dons. O lavrador vai lá na lavoura buscar a chuva que caiu sobre ela. Ele vai buscar o fruto. Pode alguém contra esta verdade? Não, não pode. De maneira alguma. Agora na Bíblia, vamos dar um passeio pelas Escrituras. Aos Colossenses capítulo 3, o que citamos no início dessa programação, Paulo disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos reinar. Mas o apóstolo continua dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não se pode conversar dois homens ali ou três sem sair aquelas palavras terríveis. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, a que tipo de pessoa Paulo está falando? A quem tem recebido do Espírito de Deus, a quem tem sido batizado com o Espírito Santo, a quem tem nascido de novo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a estatura do varão perfeito.
Contra estas coisas não há lei. O que estaríamos propondo para os nossos ouvintes? Seria coisa absurda para um mundo que está tão separado, tão distanciado da verdade? Isto é absurdo, viver como cristão, vestir-se como cristã, portar-se como uma cristã, trabalhar, viver, ganhar o seu pão como um cristão é absurdo, é inoperante, é antiquado, é obsoleto. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não relaxa o seu evangelho em troca de uma corrupção apelidada de evolução. Nunca, jamais. Deus é imutável. E São Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Agora, os homens consideram absurdo as Escrituras. Paulo profetizou no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos tudo o que estaria acontecendo nesses dias. Ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas somente os que praticam, diz o apóstolo São Paulo, não somente aqueles que praticam, mas também consentem aos que as fazem. Mas também consentem. Também arranjam doutrinas para facilitarem. Irmãos, está aqui uma explicação por que a Igreja de Cristo sofre. É porque tem que viver contra todas estas coisas que temos citado na Bíblia Sagrada. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coisas necessárias à vida humana. Mas o homem tem se desgastado, dia e noite, estão se acabando por coisas desnecessárias. Tem feito da coisa desnecessária uma coisa de primeira necessidade. O luxo tornou-se uma necessidade, a vaidade tornou-se uma necessidade, o orçamento do vício tem sido uma primeira necessidade, quando o reino de Deus e sua justiça a essas alturas está colocado por último lugar. Mas fiquem sabendo, aquilo que o homem semeia, ele colhe.
quando estão loucos, quando estão enveredados pelos tóxicos, então vem aquele povo sem revelação querer consertar, abençoar a quem está sob maldição. A figueira está amaldiçoada, não há nela fruto, não há nela fruto do Espírito Santo, não há na falsa igreja fruto de Deus. Por isso ela está amaldiçoada, ela está seca, ela tem muito do que Pedro não tinha, e ela não tem nada do que São Pedro tinha. São Pedro disse: não tem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo levantou e andou. Mas ela tem muito ouro, tem muita prata. Ela tem muito do que Pedro não tinha, e não tem nada daquilo que Pedro tinha. A figueira está amaldiçoada. E onde está você? Você é um galho da verdadeira videira? Leia São João 15 e veja onde você se encontra, por amor de sua alma, por amor de seu destino eterno, e ocupa o seu posto no corpo de Cristo. Veja a que árvore você pertence. Em nome de Jesus Cristo, toma a tua bênção nesta hora, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
enxergar.